Kanji era um garoto solitário que sofreu uma tragédia que mudou sua vida quando sua irmã morreu de câncer. Um dia, ele morre de exaustão antes de ser transportado para outro mundo no corpo de um jovem garoto, onde desbloqueia suas habilidades mágicas de rank esse. Nossa história começa quando a irmã de Kanji morre de câncer, e ele jura encontrar a cura para essa doença mortal, dedicando-se a ser cientista. Após 40 anos de trabalho árduo, ele se torna um farmacêutico renomado, mas, por excesso de trabalho, acaba tirando um cochilo e é transportado para outro mundo. Ele abre os olhos e se vê num mundo completamente diferente, notando uma garota chamada Lot à sua frente. Ela lhe diz que ele foi atingido por um raio semanas atrás e estava em coma desde então. Ele percebe de repente que deve ter morrido enquanto dormia e foi Ishikaed para um mundo alternativo. Ele diz a Lot com toda a sinceridade que não se lembra de nada sobre si ou seu passado, então ela lhe traz um espelho. Ele se olha e vê que agora está em um corpo diferente, o de um garoto chamado Pharma, com uma marca em forma de raio no braço. Lot lhe diz que a marca era o sinal do deus da medicina, mas Pharma não faz a menor ideia do que ela está falando e a ignora. Ela explica que a família deles era de farmacêuticos reais por gerações, quase tão importantes quanto o rei, antes de levá-lo ao salão e mostrar-lhe fotos dos pais. Ela também revela que a família dele é incrivelmente habilidosa em magia, o que deixa Pharma empolgado, e ele pergunta se também consegue fazer magia. Isso a choca profundamente, e ela pergunta se ele não se lembra de nada sobre magia. Ele balança a cabeça e ela lhe diz que a principal característica de um nobre é a capacidade de fazer magia, e sem ela, as pessoas o considerarão um plebeu. Ela explica que ele costumava ser um usuário de magia da água, e era muito bom nisso, antes de pedir para ele tentar se lembrar como fazer magia. Ele volta para o quarto e senta na cama, pensando em como poderia começar a praticar. Mas, ao pensar na composição química da água e na estrutura molecular, de repente, sente algo se movendo e a água começa a se formar em suas mãos. Ele corre rapidamente para a janela e acaba jorrando muita água no jardim enquanto tenta parar. Finalmente consegue conter o fluxo, mas fica exausto. Lot, que estava no jardim, fica super animada ao ver que ele se lembrou de usar magia e corre para dentro. A essa altura, ele tenta pensar em diferentes composições moleculares e descobre que pode criar compostos complexos se souber sobre sua estrutura. Ela sobe e pergunta a Ken se ele também esqueceu todo o conhecimento medicinal que tinha e o leva para uma biblioteca. A biblioteca era enorme, com uma vasta coleção de livros, e ela lhe diz que ele havia lido todos, lembrando-se de cada palavra. Ele pega um livro e, mesmo nunca o tendo visto antes, percebe que tudo ali já está em sua mente, pois algumas das memórias do garoto ainda estão com ele. Depois daquela tarde, ele vai jantar, onde sua família parece preocupada com seu bem-estar, exceto por um homem de semblante sério que se revela ser seu pai. O pai estava feliz por ele estar melhor, mas começou a fazer-lhe perguntas médicas sem parar para verificar se sua memória estava intacta. A mãe tenta dizer ao pai para relaxar, mas Pharma diz que está tudo bem e responde corretamente. O pai parece satisfeito com as respostas e diz que ele deve recomeçar o treinamento de magia já amanhã, e Pharma concorda na hora. No dia seguinte, ele desce e encontra sua professora, cujo nome é Yilin. Ela parece desconfiada dele e afirma que ele não se parece com o Pharma que ela conhecia. Ela sabe que a memória dele está confusa e diz que é a melhor aluna de seu pai e sua tutora de agora em diante. Depois disso, ela pergunta se ele se lembra de magia, e ele responde que não. Ela diz que terão uma aula de revisão hoje, e explica o básico, que existem alguns elementos como fogo, água, ar e terra, e que dá pra fazer um monte de coisa nova e irada com eles. Ela o leva até a margem e pergunta se ele trouxe a varinha. Ele pergunta se ela está falando da que está nas calças, mas ela responde que não gosta de varinhas abaixo da média, pois ela é rainha do tamanho. Depois de levar um fora daqueles, ele de repente se lembra de ter visto uma varinha no quarto, na parede, mas pensou que era só um item decorativo. Ela suspira e tira a própria varinha, que é bem grandona, e me faz pensar que ela deve ser de algum lugar exótico, mas não vamos tirar conclusões precipitadas. Ela entrega a varinha enorme nas mãos dele e pede para ele usá-la para fazer uma magia básica de fonte de água. Ele parece confuso e diz que não se lembra como fazer, então ela tira a varinha das mãos dele e vai até a margem, pedindo para ele observar bem, pois vai demonstrar na hora. Ela simplesmente vai lá e cria uma fonte com seu cajado, o que a deixa impressionada. Ele vai ficar muito impressionado comigo, já que eu crio um monte de fontes sem água com meu cajado à noite. Ela então se aproxima dele e entrega o cajado, pedindo para ele replicar sem nem explicar o que ou como ela fez. Enfim, Pharma é um prodígio e tanto. Ele vai até a margem e acaba produzindo uma fonte grande o suficiente para rivalizar com minhas fontes noturnas, o que a choca profundamente, fazendo-a cair. Ela corre até ele, verificando se está bem, e diz que cada pessoa tem uma quantidade limitada de mana para usar, e ela teme que ele tenha usado toda a sua. Ela corre de volta para pegar um cajado menor da bolsa e pede para ele segurá-lo com força. Ele parece ter muita experiência em segurar varinhas, e acontece que era uma espécie de medidor de mana, e a varinha acaba quebrando, o que a choca completamente.
Ela lhe diz que isso nunca aconteceu no mundo deles antes, e puxa a manga dele para ver a tatuagem que o deus fez em seu braço, e fica surpresa novamente ao vê-la brilhando. Pharma minimiza, mas ela diz que não é uma marca qualquer, é o sinal da gangue do deus da medicina. Ela lhe diz para nunca pegar uma varinha medidora de mana na frente de ninguém, nem mesmo do próprio pai, e eles acabam encerrando as aulas do dia. No caminho de volta, sentam-se num banco e, enquanto brincam, ele percebe que consegue ver se alguém tem algum problema médico, se ele se concentrar. Ele percebe que o dedo de Ellen está azul quando ele se concentra, e ela revela que ele está certo, pois acabou machucando-o de manhã. Mas isso a assusta ainda mais, e ela tropeça para trás, dizendo que é um sinal de ser possuída pelo deus da medicina também, e pede para ele não matá-la, antes de fugir para os arbustos. Que pensamento maluco. No dia seguinte, ele acorda e o pai o chama para avisar que Ellen está com febre alta e declarou que não acha que poderá mais ser sua tutora, o que é bem estranho. Ele também lhe entrega um monte de remédios e um bilhete curto pedindo para ele entregar a ela e dar seus cumprimentos. Ele vai à mansão de Ellen, que é incrivelmente grande também, e espera em um quarto lembrando-se de como ela estava assustada ontem. De repente, a porta principal do salão se abre e uma Ellen aterrorizada surge, vestindo uma armadura completa. Ela pede para ele não matá-la e fica parada na porta enquanto ele tenta acalmá-la e mostra que nem sequer tem sua varinha, deixando-a um pouco mais tranquila. Ela remove a máscara facial, mas ainda permanece cautelosa e pergunta por que ele está ali, enquanto ele explica que o pai o enviou para entregar o remédio para ela. Ela entra, mas fica preocupada de novo, pensando que Pharma poderia ter envenenado o medicamento. Ele a tranquiliza, dizendo que não fez nada do tipo. Em seguida, entrega a ela alguns dos remédios que criou com seu conhecimento científico moderno e uma pomada para aplicar, o que também a preocupa. No entanto, ele garante que não tem intenção de machucá-la e que ainda quer que ela seja sua tutora. Ela diz que ele nem precisa aprender, pois é a reencarnação do próprio deus da medicina. Mas ele insiste que quer que ela seja sua professora. Ela se curva e diz que se é isso que Deus deseja, ela seguirá. Ele admite com sinceridade que não faz ideia de como a magia funciona neste mundo e não se considera um deus. Ele pede a ajuda dela porque a biblioteca inteira não tem material sobre magia, está cheia de livros medicinais. Ele lhe diz que quer aprender a dominar e controlar suas novas habilidades mágicas e ela concorda em ensiná-lo. Antes de partir, ele lhe entrega um buquê de flores lindas e diz que se ela não se tornar sua tutora, ele vai pegar as flores de volta. No dia seguinte, enquanto passeava pelo jardim, ele é abordado por Ellen, que novamente está vestida com armadura, mas parece mais relaxada. Ela lhe diz que a magia dele é muito forte e que ela precisa tomar precauções até ter certeza de que ele pode controlá-la com segurança. Ela o agradece pela medicação e menciona que nem os remédios do pai dele funcionam tão rápido. O remédio dele parece mais um milagre. Ela também lhe diz que decidiu ser sua tutora e explica que eles vão para uma ilha abandonada, porque se algo der errado, não vai machucar ninguém. Na ilha, eles passam o dia inteiro treinando, aprendendo novos feitiços de magia e misturando diferentes elementos. Ela lhe diz que ele está aprendendo surpreendentemente rápido e deve dominar esses feitiços em pouco tempo antes de voltarem para o continente. Depois disso, ele senta na escadaria, observando seus servos como um verdadeiro esquisitão, mas fazendo anotações. Ele continua usando sua habilidade de olho mágico, anotando todas as doenças de seus servos e o que essa habilidade pode ou não fazer. Finalmente, depois de observar cada servo, ele olha para Lottie e descobre que ela também tem problemas de pele seca nas mãos, desenvolvendo crostas. Ele vai para o quarto e cria um remédio para as mãos de Lottie, usando seu conhecimento moderno de ciência médica. Ele cria uma série de compostos modernos para fazer um excelente remédio atual. Então, ele o entrega a Lottie dizendo que esse medicamento deve curar as mãos dela. Ela fica radiante e pergunta se pode compartilhar com os outros servos e com a mãe. Ele diz para ela não se preocupar, pois criou vários remédios depois de observar os sintomas das pessoas. Ele vai com ela para entregá-los a cada servo, e todos ficam radiantes. Lottie explica que nenhum deles jamais havia recebido o remédio de um nobre antes, porque há uma grande divisão entre nobres e plebeus. Nobres geralmente não tratam plebeus, e mesmo que o fizessem, a taxa seria muito alta. Essa constatação o entristece, e ele promete tornar a medicina acessível também às pessoas comuns. No dia seguinte, o pai o chama de manhã, e ele vai à sala de jantar para encontrar os pais com semblante sombrio. Eles explicam que sua irmã Blanche contraiu catapora, e ninguém tem permissão para entrar no quarto dela por 3 semanas. Alguns servos são exceções, pois isso aconteceu 4 anos atrás, quando Pharma teve catapora. Após entender a situação, ele volta para o quarto, começa a pensar na composição química dos medicamentos que precisa fazer. Ele não tem certeza se consegue criar um remédio tão complexo. No entanto, após inúmeras tentativas ele consegue, ele se esgueira para o quarto da irmã, mesmo não devendo estar lá. Blanche fica surpresa com a rapidez com que foi curada. No dia seguinte, ele vai ao quarto da irmã enquanto o pai a inspeciona, impressionado com sua rápida recuperação. À noite, ele trabalha no desenvolvimento de um microscópio simples. O pai o chama e diz que foi convocado à capital real para uma visita. Ele parece realmente preocupado e começa a tossir, tentando disfarçar.
Pharma suspeita que o pai também tem algum tipo de problema pulmonar, mas espera que ele tenha conhecimento medicinal suficiente para se tratar. O pai lhe diz que essa convocação real vem diretamente da rainha e que ele ainda não pode revelar os detalhes, mas quer que Pharma esteja lá como seu assistente, para aprender a lidar com esses problemas e conhecer outros nobres. Ambos pegam uma carruagem e depois de um tempo chegam à capital real, que parece estar fervilhando de gente. Eles vão direto para dentro do palácio, onde encontram um sujeito de cabelos longos que os cumprimenta e os leva para uma câmara enorme, cheia de pessoas com semblante preocupado. O pai pergunta qual a condição atual da rainha, ao que o sujeito do rabo de cavalo responde negativamente, afirmando que a condição dela parece estar além da medicina. Eles se aproximam da cama da rainha e se curvam, após o que a rainha se revela, parecendo já ter um pé na cova. Uau, que médicos incríveis! Eles consultam as estrelas, balançam a cabeça ao perceber que os astros não estão se alinhando e conversam entre si sobre como não há como salvar a rainha, e que ela vai morrer até amanhã. O pai se aproxima da rainha novamente e pede para ele trazer um dos químicos da bolsa. Pharma percebe que ele está tentando animar a rainha com algo forte, para que ela possa ter um último momento de felicidade antes de morrer. A rainha pergunta diretamente se ela vai viver, e ele responde que o remédio é muito forte e deve funcionar, enquanto ele começa a deixar a rainha dar uma boa tragada no cachimbo ancestral. Pharma se vira ao começar a ouvir as pessoas da corte discutindo como fariam o funeral, e ele percebe que aquilo é apenas um grande ritual de eutanásia, e que seu pai está apenas tentando facilitar o caminho da rainha para a morte. Pharma se sente mal e começa a pensar que deveria fazer algo. Ele usa sua habilidade especial para verificar o que exatamente está causando os problemas da rainha, e consegue descobrir que o problema está nos pulmões dela, e pode ser câncer ou tuberculose. Após cuidadosa consideração dos sintomas, ele consegue diagnosticar AIDS e percebe que nessa época a doença era incurável, mas com a medicina do futuro ele pode curá-la. De repente, a porta se abre e um garotinho entra correndo no quarto, chorando, e vai até a rainha, dizendo que não quer que ela morra e pedindo para ela nunca o deixar. Ela parece extremamente triste e é então que Pharma decide que não pode deixá-la morrer. Ele avança, curvando-se diante dela, e pede permissão para tratar sua doença com um novo medicamento que ele desenvolveu. Todas as pessoas da corte imediatamente ofegam com isso, enquanto seu próprio pai se aproxima e o questiona sobre essa bobagem. Pharma ainda afirma que pode tratar a rainha, ao que o pai o repreende para não falar se não sabe com o que está lidando. Mas a rainha o interrompe, dizendo que deixará Pharma tentar o que quiser, porque ele é o único que não está tentando animá-la. Ele agradece, corre para fora da corte e se tranca em um quarto, bloqueando a porta com sua magia de gelo. Ele começa a tirar suas coisas da bolsa quando o pai chega e começa a bater na porta, ordenando que ele abra imediatamente, mas ele tenta se concentrar e começa a pensar no composto que precisará para criar o remédio. Este seria um composto muito complicado, então ele desenha a natureza química antes de imaginá-lo e sintetizá-lo. Antes que ele possa fazer isso, no entanto, o pai arromba a porta com sua própria magia e diz para ele parar com essa tolice. Ele diz a Pharma que a doença é incurável e que ele só vai criar mais problemas e dor para a rainha. Pharma responde que a doença não é incurável, e que o pai é apenas um bobão, pois acredita em astrologia como qualquer outra pessoa que se deixa levar por essas coisas. Ele então se vira e começa a sintetizar seu remédio, mas o pai se ofende com o desprezo dele pela astrologia, como qualquer um que leva isso a sério, e diz que aquilo também é ciência de verdade, antes de atirar um raio de gelo nele. Pharma se vira, e a essa altura o pai já está com a varinha erguida, assim como eu toda manhã, e pede para ele responder que tipo de remédio milagroso ele está falando, pois sem conhecimento, a medicina é apenas veneno. Pharma diz ao pai para guardar a varinha em pé, mas assim como meu tio esquisito, ele se recusa e atira mais raios de gelo nele. Pharma se vira e rapidamente usa uma barreira mágica para bloquear o ataque, o que choca o pai profundamente antes de erguer uma parede gigante de gelo à sua frente. O pai fica em choque, pois ninguém consegue usar magia sem varinha ou sem encantamentos, e pergunta a Pharma quem ele realmente é, já que não é seu filho. Pharma não faz ideia de como explicar ao pai Boomer o conceito de Isekai, mas o pai acaba encontrando seu diário que está cheio de textos do Kama Sutra. Ele pergunta a Pharma onde ele conseguiu esse conhecimento, e ele responde que quando estava em coma, teve um sonho, e de repente sabia tudo sobre medicina e Kama Sutra. O pai pergunta se foi uma revelação do deus da medicina, mas Pharma responde com sinceridade que não faz ideia. O pai lhe diz que se ele realmente recebeu uma revelação do próprio Deus, então não há nada que ele possa fazer, e guarda a varinha na bainha, ao contrário do meu tio esquisito. Pharma também mostra algum respeito e evapora a parede inteira, chocando o pai mais uma vez, pois ele pensava que o elemento de Pharma era a água. Ele começa a sintetizar o remédio novamente e, uma vez completo, o leva de volta à corte, usando uma máscara facial. Ele se aproxima da rainha e lhe diz que concluiu o medicamento, que a doença que ela sofre é conhecida como AIDS, causada por um estilo de vida animado da rainha, e que o tratamento será de longo prazo, pois ela terá que tomar o remédio todos os dias por pelo menos meio ano.
Antes de lhe dar o remédio, no entanto, ele se aproxima e lhe mostra as bactérias em seu corpo através de um microscópio makeshift de alta potência e explica todo o conceito de bactérias e outros patógenos. Ele então bebe um dos cálices para mostrar que não está tentando envenená-la, e a rainha bebe o cálice do juramento ela mesma. Todos os nobres se reúnem para dar uma olhada no microscópio e ficam maravilhados com o que veem, perguntando que tipo de magia é aquela. Ele então retorna à sua mansão com o pai e lhe dá uma garrafa de bebida e um pouco de crack também, dizendo para ele se divertir com o Kama Sutra. Já se passaram 3 meses desde a visita à rainha deste reino, e tanto Pharma quanto seu pai criaram uma rotina para comparar suas anotações do Kama Sutra todas as manhãs e descobrir se querem experimentar algo novo. Ele fica surpreso com o conhecimento de diferentes posições que Pharma tem e só consegue entender isso como uma bênção dos deuses. O pai também lhe diz que foi recentemente abordado por pessoas de uma faculdade de medicina. O pai lhe queria que eles revelassem o modo de criar esses medicamentos, mas Pharma recusa imediatamente, criar os dizendo que, por enquanto, ele quer monopolizar o mercado criar a metanfetamina azul, e sendo o único produtor. O pai lhe diz para não se preocupar, pois ele já avisou o pessoal da faculdade de medicina que eles nunca conseguirão criar os medicamentos, e ele quer monopolizar o mercado vendendo esses remédios e sendo o único produtor. Pharma olha para o pai e diz que sua real intenção é liberar a receita desse remédio para o público, para que a cura da AIDS possa ser feita em qualquer farmácia, mas o problema é que ele está usando suas habilidades especiais para criar esses medicamentos, o que é um segredinho. Seu pai, no entanto, fica sério e diz que agora ele está na mira de muita gente, não só do setor farmacêutico, mas também de grupos que odeiam a rainha e precisa ter muito cuidado daqui pra frente, viu? Ele diz a Pharma que suspeita que alguém facilitou intencionalmente o surto de AIDS dentro do Palácio Real, o que significa que a rainha se envolveu com um inimigo, o que é bem complicado e perigoso para a corte. Pharma, porém, diz a ele que a AIDS não tem sintomas claros no início e quem a transmitiu muito provavelmente nem sabe que a tem, coitado. Seu pai fica surpreso com essa informação e pergunta se o próprio Deus lhe deu uma aula sobre AIDS, mas Pharma apenas responde que ele usa o conhecimento do Kama Sutra na prática, diferente do pai dele, que é um fracassado, antes de dar no pé, dizendo que vai dar uns pegas na rainha e que volta mais tarde, tá bom? Ele visita o palácio e, enquanto espera do lado de fora da porta dos aposentos da rainha, é abordado por um jovem que é o atendente do aborto mal sucedido da rainha. E ele pergunta a Pharma se há algo que ele gostaria da rainha, sabe? Pharma parece confuso, mas o rapaz diz que ele acabou curando a doença da rainha, então obviamente ela vai lhe dar uma recompensa, né? Mas Pharma diz que não pensou em nada ainda, de verdade. E se falarem sobre a paixão dele, ele só gostaria de abrir uma farmácia e vender o tanto de crack que quiser para as pessoas, sem limites. A porta se abre e ele entra no quarto para fazer seu exame de rotina na rainha. Ele anota novos sintomas e ajusta a dosagem antes de dizer a ela que sua recuperação parece estar indo bem, e em alguns meses ela estará perfeitamente bem, pode ter certeza. A rainha ri e diz que mal pode esperar para voltar na ativa, mas Pharma corta o barato dela, dizendo que ela precisa se abster por pelo menos uns 2 meses, ou então a doença pode acabar se recuperando do estágio final, e aí complica. A rainha parece surpresa com essa informação, mas promete que vai tentar se controlar ao máximo, juro. A rainha começa a dizer que desde que foi infectada com AIDS, seu status social despencou drasticamente e ninguém mais a respeita. É triste. Pharma diz que é o que se ganha por ser fácil, mas depois a consola, dizendo que não importa o que os outros digam, ela sempre será necessária para o filho dela, que sempre a respeitará, pode ter certeza. Essa é a maior mentira que já ouvi na vida, sem dúvida. Ele também diz que muitos gados também a adoram e continuarão a adorá-la até o dia em que ela morrer, pode apostar? Isso deixa a piriguete em busca de atenção muito feliz, e ela dispensa o Pharma por enquanto para se aliviar em paz. No dia seguinte, ele e seu pai são chamados à corte real, e ambos estão super arrumados. Eles entram na corte para vê-la cheia de uma enorme multidão de nobres, enquanto a rainha está sentada em seu trono, majestosa. Ela chama o pai de Pharma à sua frente e começa a falar um monte de baboseiras, agradecendo por tê-la ajudado em seu momento de aflição. E então chama o Pharma da multidão, que parece bem surpreso, coitado. Ele caminha timidamente até a rainha e ela coloca seu cajado nos ombros dele e o elogia por seu excelente serviço e por ter salvado a vida dela, antes de lhe dar um distintivo e nomeá-lo farmacêutico real, assim como seu pai, que chique. Ela então diz que está dando a ele sua permissão pessoal para abrir uma farmácia na cidade real, onde quiser e quando quiser, em um terreno de sua escolha, deixando-o radiante com essa notícia. No dia seguinte, um monte de gente chega em sua casa pedindo uma audiência, e quando ele se encontra com eles, eles explicam que são os carpinteiros, construtores e pedreiros reais, que a rainha designou pessoalmente para garantir que a farmácia seja construída o mais rápido e bonito possível, sem demora.
Pharma responde dizendo que não tem detalhes de como, quando e onde quer sua farmácia, e precisaria de um tempo para decidir, mas os trabalhadores explicam que eles não podem permitir isso, de jeito nenhum, pois se voltarem ao palácio sem fazer a farmácia, a rainha vai mandar cortar as cabeças deles e espetá-las, sem dó. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, Ellen entra na sala com sua personalidade vibrante, e diz a ele que o pai dele a mandou para ajudá-lo a criar a farmácia, que legal. Pharma responde que quer dar uma volta, ver outras farmácias para ter uma ideia do que quer e do que é preciso, mas os trabalhadores imediatamente dizem que não podem deixar isso acontecer de jeito nenhum, pois a rainha vai literalmente garantir que a família inteira deles nunca mais veja a luz do sol, nunca mais. Depois de pensar por um tempo, Pharma finalmente decide o que quer e pega um lápis e uma folha antes de começar a desenhar um layout incrivelmente preciso da farmácia dos seus sonhos, com todos os detalhes. Algum tempo se passa e a construção está indo muito bem, e agora o empreiteiro pergunta se ele gostaria de dar um nome à sua farmácia já. Ele pensa sobre isso por um tempo antes de decidir pelo nome Farmácia do Mundo Paralelo, que interessante. Ele se aproxima de Ellen e pergunta se o nome seria muito chamativo, já que ele quer que seja algo bem discreto e não quer nenhuma imprensa indesejada, sabe? Mas ela responde que o filho de um nobre aristocrata abrindo uma loja de medicamentos é uma notícia bombástica, e obviamente vai ter imprensa, quer ele queira ou não tem jeito. Antes que eles possam conversar mais, porém, o gordão se aproxima deles, afirmando que pensou que isso era apenas um boato, enquanto olha para a loja deles com desdém. Ele olha pra Pharma e diz pra ele chamar o dono da loja, e Pharma diz que ele come a mãe dele toda noite antes de se declarar o dono da loja, com orgulho. Gordão afirma que é de uma guilda medicinal e pergunta se ele quer vender pirulitos pra crianças ou balas duras, porque obviamente ele não tem idade pra fazer mais nada, né? Pharma responde dizendo que a mãe do gordão gosta bastante do pirulito dele e ela é a única cliente dele, por enquanto. Para os outros, ele vai vender medicamentos farmacêuticos de verdade, pode ter certeza. Ele pergunta ao gordão se ele precisa se registrar na guilda dele para operar sua loja, mas a bolha de gordura responde que a guilda deles não aceita registros de nobres, de jeito nenhum, mas se ele implorasse por uma chance, então ele poderia deixá-lo entrar. Pharma, porém, rejeita a oferta dele, dizendo que quer trabalhar por conta própria e acredita que pode fazer um trabalho melhor que a guilda inteira do gordão, vendendo remédios melhores e mais baratos, com certeza. Isso enfurece o gordão, que diz que é impossível para ele fazer isso, mas a Ellen põe um fim nisso, mandando o gordão se afastar antes que ela perca a cabeça e faça um picadinho dele, o que assusta tanto o gordão que ele simplesmente foge correndo. Pharma entra em sua loja e faz algumas inspeções finais das ferramentas que ele tem e diz a Ellen que eles precisarão de alguém para fazer as contas e lidar com o dinheiro, momento em que a Lot diz para ele considerá-la, já que ela sabe ler, escrever e adora fazer contas. Que maravilha! Que monstro, hein? Pharma, porém, não quer dar uma chance a ela, pois ele é um misógino completo e diz que vai fazer dela sua garota de recados porque, obviamente, como garota, ela não consegue lidar com coisas como dinheiro, o que é totalmente fora do alcance da capacidade cerebral dela, é claro. A Lot, de mente simples, rapidamente concorda e se afasta, sem questionar. Ele então se vira para Ellen mais uma vez e diz que eles terão que encontrar alguém confiável que possa lidar com as contas deles com perfeição, sem erros. Naquela noite, ele volta para sua mansão e encontra todos os servos, sua irmã e a Lot no corredor, derramando lágrimas, o que o confunde bastante. Ele entra e pergunta, qual é o problema, gente? Ao que uma pessoa chamada Cedric responde, agradecendo por sua generosidade todos esses anos e explicando que está se aposentando como contador da família Pharma a partir de hoje, e provavelmente viverá sua vida em paz, perto de algumas fazendas, e foi isso que deixou todas essas pessoas emocionadas, de verdade. Ele afirma que está com os joelhos muito ruins, e levando isso em consideração, o pai do Pharma decidiu dispensá-lo, infelizmente. Pharma pergunta se ele ainda gostaria de trabalhar se tivesse joelhos melhores, e Cedric acena com a cabeça, dizendo que adora gerenciar contas, é a paixão dele. Depois de ouvir isso, ele corre e entra nos aposentos de seu pai, pedindo permissão para empregar Cedric como contador de sua farmácia. Por favor. Seu pai diz que dispensou Cedric para que o Pharma pudesse contratá-lo. Que esperto. E manda um de seus servos trazer um baú gigante que ele dá ao Pharma como presente pela abertura de sua loja. Que generoso. Pharma abre o baú e fica chocado ao vê-lo cheio de moedas de ouro. Que riqueza. Ele diz a Pharma para usar esse dinheiro com cuidado e garantir que leve sua farmácia a novos patamares, o que não é muito difícil quando se tem dinheiro ilimitado, para ser bem sincero, né? Faz um mês que a farmácia abriu, mas, surpreendentemente, ele raramente recebe um cliente em algumas semanas, e o negócio está uma porcaria, o que começou a fazer o Pharma perder a confiança em si mesmo, coitado. Ellen, porém, o tranquiliza, dizendo que isso era de se esperar, pois os plebeus geralmente vão aos farmacêuticos e médicos de origem comum e que eles frequentam há muito tempo, enquanto os nobres e aristocratas simplesmente chamam o farmacêutico para uma visita em casa para se livrar de qualquer doença. Que comodidade. Ele suspira fundo, sem entender por que as pessoas não experimentariam a nova farmácia pelo menos uma vez. Mas, nesse momento, a Lot entra na sala com um monte de papéis na mão e afirma que percorreu a cidade inteira e fez uma pesquisa com as pessoas comuns sobre a percepção delas da nova farmácia, e finalmente tem os resultados. Que legal. Ela começa a listar os problemas que as pessoas apontaram, sendo o primeiro que há um selo imperial na porta, o que significa que esta farmácia responde apenas à rainha, e isso é geralmente reservado para nobres de altíssimo escalão, sabe?
O segundo sendo a presença de guardas com cara de poucos amigos postados do lado de fora da farmácia que são importantes para proteger a loja, mas assustam os plebeus por causa de suas atitudes frias. O que essas pessoas querem, afinal? Teletubbies pra guardar a loja, por acaso? O próximo problema é que eles não sabem o que vestir dentro de uma loja tão chique, que é a coisa mais classe média que eu vi em muito tempo, juro. O próximo sendo que eles têm medo de usar as etiquetas erradas na frente de um nobre, que situação. O próximo problema sendo que as pessoas simplesmente presumem que os preços dos remédios serão muito altos, mesmo sendo mais baratos que a concorrência, acredite. E o problema final sendo que eles não confiam em um dono criança, o que é bem justo pra ser sincero, né? Eles decidem fazer um brainstorming sobre esses problemas mais tarde e, felizmente, neste dia, um cliente chega, que acaba sendo um velho marinheiro, que quer algumas pílulas para reduzir a náusea. Ele pega as pílulas, bebe um pouco de água e começa a sair, prometendo ser um cliente fiel. Que bom. Quando o Farmo para e lhe dá algumas pílulas de vitamina C, alegando que marinheiros são muito propensos à gonorreia e que essa pílula os ajudará a se defender contra esse problema, sabe? O velho, porém, parece surpreso e recusa a pílula, antes de dar a desculpa de que alguém o espera lá fora, apressado. Farma acaba seguindo e descobre que o velho está conversando em voz muito baixa com outros dois homens engravatados, mas antes que ele possa investigar mais, é interceptado por sua mãe e seu pai, que estão usando uma máscara, daquelas que a gente vê muito em certos sites, sabe como é? Ele os leva pra dentro da loja e diz pra eles guardarem seus fetiches dentro dos aposentos deles, por favor. Mas o pai dele simplesmente manda ele calar a boca e pede pra ele fazer um tour pela loja. Farma os leva aos diferentes andares da loja, mostrando primeiro a área principal onde ele vai vender seus remédios, que legal. A segunda área é a sala para os pacientes descansarem, e até tem celas de isolamento para pessoas desequilibradas como eu, por exemplo. Depois disso, ele mostra o banheiro e a cozinha, antes de levá-los ao seu laboratório pessoal, onde ele desenvolve novos métodos para criar crack. Que perigo! Após o tour, eles se sentam no sofá, e ele explica como o fluxo de clientes está bem baixo, e a mãe sugere que ele comece a criar cosméticos para a pele, e os venda para os nobres e aristocratas, o que aumentará sua popularidade tanto entre os nobres quanto entre os plebeus, com certeza. Ele agradece à mãe porque essa é genuinamente a melhor ideia que ela teve até agora, de verdade, mas seu pai se torna o estraga-prazeres e diz para ele não produzir o pó branco de jeito nenhum. Farma parece confuso, mas seu pai revela que notou que mulheres que usam esse pó branco na pele para parecerem mais claras acabam contraindo mais doenças do que aquelas que não usam esse pó. É um perigo. Além disso, a expectativa de vida também parece diminuir se alguém usa esse pó, é sério. Ele de repente percebe que o pai está falando sobre os metais pesados que costumavam estar presentes nos produtos de beleza antigamente, mas que são proibidos no mundo moderno. Que horror. Ele promete ao pai que fará produtos melhores, muito melhores, mas antes que ele possa falar mais, um jovem entra na sala parecendo realmente aterrorizado enquanto pergunta ao Farma se ele é o farmacêutico daqui, pois sua patroa desmaiou dentro da carruagem. Que situação! Farma imediatamente corre atrás dele e alcança a carruagem para encontrar uma jovem nobre parecendo muito fraca e pálida, coitada. Ele imediatamente usa seu olho pervertido para descobrir qual é o problema dela, apenas para descobrir que o corpo dela parece estar bem, exceto por algumas marcas de corte na mão, que estranho. De repente, ele percebe que essa garota deve ter estado seguindo o procedimento médico de sangria, que é feito para tentar obter uma aparência mais pálida e clara. Que loucura! Ele imediatamente a leva de volta à sua farmácia e lhe dá um remédio para a anemia, para ajudá-la. Ela ganha um pouco de força, e revela que começou a fazer isso porque sua paixão a rejeitou por uma garota de aparência mais clara. Que preconceituoso e babaca, hein? Depois de ser rejeitada, ela seguiu o caminho de uma imbecil, tentando maneiras de se vingar em vez de ir pra academia e virar um monstro de massa. Que burrice! Ele diz a ela que ela não deveria estar fazendo essas coisas, pois mesmo quando realizado por médicos, isso é muito perigoso, de verdade, e diz pra ela voltar na próxima semana, pois ele terá alguns novos produtos cosméticos pra ela, que legal. Depois de uma semana, ela retorna, e ele lhe fornece um novo pó e base sem metais pesados que ele criou, e ela imediatamente adora. Que sucesso! E isso, junto com a publicidade feita pela Lotte, acabou chamando a atenção de muitos clientes que começaram a visitar a loja para comprar produtos diferentes, percebendo que os preços também são baratos. Que maravilha! Depois de um tempo, a garota volta novamente com um monte de suas amigas, mas a essa altura todos os cosméticos já haviam sido vendidos, o que é uma grande pena, de verdade. Eles dois se sentam em um quarto e ela propõe investir em seu empreendimento e abrir uma subsidiária de sua empresa, que lidará apenas com cosméticos. Que ideia! Ele concorda com isso, já que seu contador lhe dá sinal verde, sem problemas. Depois de um tempo, outra loja foi criada, junto com um laboratório, onde os cosméticos são testados e criados. Que avanço! A mulher até conseguiu um monte de farmacêuticas confiáveis, especializadas em cosméticos, que trabalhariam sob o Farma e aumentariam a oferta desses produtos. Que eficiência! A notícia desse novo pó clareador chegou aos ouvidos da rainha também, que chama ao Farma perguntando sobre seus negócios, e ele lhe dá um gloss labial, que é uma novidade por aqui. Um luxo! Ela o aplica nos lábios e fica imediatamente encantada com a beleza que ele dá aos seus lábios. Mas Farma a avisa para ir com calma, pois não quer que ela se empolgue demais e pegue alguma doença de novo, por favor. Ela diz que de agora em diante, ela quer ser a primeira a receber esses cosméticos e também pede para ele aumentar os preços de seus produtos, senão os comerciantes locais serão esmagados. E ele concorda em fazer isso, claro.
Algum tempo se passou, e Pharma acompanha o pai em uma viagem pelo mar para se encontrar com um lorde chamado Adam, que uma vez tratou a rainha e recebeu um senhorio em troca, e que atualmente possui o maior porto e produção medicinal de todo o reino, o que o torna extremamente rico, um verdadeiro magnata. Enquanto conversa com seu pai, Adam menciona que eles estão tendo problemas para lidar com uma das empresas que vive tentando encontrar maneiras de evitar impostos. Que chato. O pai dele o olha calmamente e afirma que eles deveriam tentar resolver as coisas conversando o máximo possível, e marca uma reunião com ele para lidar com esse problema enquanto ainda está em seu estágio inicial, com calma. De repente, se vira pro Pharma e diz que ele deveria ir brincar em vez de se envolver em conversas de adulto inúteis. Vai lá. Pharma percebe que precisa se comportar mais como criança e começa a tagarelar como um idiota, dizendo que vai nadar no mar antes de sair correndo. Que figura. Ele desce para a praia quando avista Lot e sua irmã mais nova fazendo castelos de areia, que fofas. Ambas as garotas o cumprimentam e então sua irmã começa a pedir para ele deixá-la brincar na água, mas ele diz que ela não sabe nadar, e a Lot também não. É perigoso. Mas a Blend imediatamente agarra seu braço e começa a implorar para ele deixá-la brincar na água, enquanto a Lot faz o mesmo. Que insistência. Ele é colocado em uma situação bem difícil enquanto as duas garotas imploram para ele deixá-las brincar na água e prometem que ficarão na beira o tempo todo. Ele finalmente concorda em deixá-las molhar os pés na água, mas diz para elas não se molharem de jeito nenhum. Ele se vira para ver que Ellen apareceu do nada, como um passe de mágica, e está bebendo vinho antes de dizer que também vai dar um mergulho, e até convida o Pharma para ajudá-la a se molhar. Que ousadia. Pharma recusa o convite educadamente, o que faz Ellen perguntar se ele não sabe nadar antes de ir para o oceano, sem mais. Ele se senta e lembra que era um nadador muito bom em sua vida anterior e tem um flashback de como sua irmã costumava implorar para ele deixá-la brincar com ele na água, mas, por ser muito jovem, ele sempre dizia que ela não podia entrar na água agora, mas prometeu que a levaria ao oceano e brincaria com ela quando ela fizesse 5 anos. Mas esse tempo nunca chegou, pois a tragédia aconteceu e ela foi levada deste mundo. Que tristeza! Mesmo antes de completar 5 anos e ter a chance de aproveitar as belas ondas do oceano, que pena. Ele volta à realidade e rapidamente enxuga as lágrimas, mas ainda estava pensativo quando ouve uma voz alta e olha para cima, para ver que a Blend está sendo levada pela água enquanto a Lot grita por ajuda como uma completa inútil. Que desespero. Blend não consegue nadar em direção à costa e Pharma imediatamente corre para o oceano antes de pular enquanto Ellen diz para ele parar, pois ele também pode se colocar em perigo, mas ele não se importa e segue Blend, enquanto Ellen não consegue acompanhar a correnteza forte. Que situação. Ele continua nadando, apenas para perceber que há uma onda enorme contra ela, que a puxa para debaixo d'água. Que perigo. Então ele rapidamente mergulha também, nadando em direção à sua irmã inconsciente, enquanto se lembra de sua irmã de verdade, antes de jurar que não deixará Blend se machucar de jeito nenhum. Ele percebe que não consegue alcançá-la a tempo, e grita em desespero, o que de repente ativa sua tatuagem de sinal de gangue, e uma enorme luz é emitida antes que a água de toda a área desapareça no ar, deixando Blend no fundo do mar, enquanto Pharma olha com espanto, com os peixes dançando por aí procurando água. Que cena. Ellen se levanta confusa e olha em volta para encontrar Pharma fazendo sua melhor imitação de Moisés, enquanto ele impede que a coluna de água caia sobre eles, segurando Blend em um braço. Que força! Ele consegue tirá-los dessa situação, e na praia Blend chora em seus braços de medo, enquanto Ellen fica ali em completo choque, sem palavras. Pharma consola Blend e verifica se ela se machucou, mas fica aliviado ao vê-la bem. Ellen, por outro lado, não consegue entender o que acabou de acontecer e pergunta o que ele faz. Pharma responde honestamente que não tem ideia do que aconteceu e que pode ter sido uma de suas habilidades de magia aquática, mas Ellen retruca que tal magia não existe. Pharma fica chocado ao ouvir isso, e percebe que até Watt parece estar com medo dele agora, mas ele está apenas feliz por ter conseguido salvar sua irmã da morte iminente nesta vida e a abraça apertado. Mais tarde naquela noite, ele se senta na cama e fica remoendo como ele simplesmente removeu toda a água da área circundante, sem nem pensar que o corpo deles também é feito de água e que um pequeno deslize poderia ter tirado suas vidas. Lot o coloca na cama e começa a sair do quarto, mas Pharma a impede e se desculpa antes de dizer que ela não precisa se preocupar, pois ele não usará aquela magia novamente. Lot parece confusa quando Pharma comenta que sabe que ela ficou assustada quando ele usou a magia, mas ela imediatamente diz que não estava com medo dele. Pelo contrário, ela estava maravilhada com sua destreza mágica e imensamente impressionada com seu raciocínio rápido e tomada de decisão que salvou a vida de Blend. Ela chora pelo fato de que, enquanto Blend estava se afogando, ela não conseguiu mover 1 centímetro e ficou ali, paralisada. Pharma diz a ela que fez a escolha certa ao não entrar, já que também não sabe nadar, e que ela é tão importante para ele quanto sua irmã. Lot não conseguiu conter a felicidade e o agradeceu do fundo do coração antes de ir para o quarto dela, para passar a noite. Na manhã seguinte, eles abriram a loja para uma horda de pessoas que se aglomerava na frente. Pharma fica chocado ao ver tanta gente, já que em um dia normal eles não têm nem metade desses clientes. Ele pensa que pode ser porque estiveram fechados no fim de semana por causa da viagem à praia, mas Ellen afirma que é só porque o remédio do Pharma é excelente. Enquanto olhava ao redor, Pharma nota um par de homens de túnica branca o encarando como se ele fosse um pedaço de bolo. Ele se aproxima e pergunta se poderia ajudá-los, mas eles não demonstram interesse em responder e simplesmente se afastam.
Mais tarde naquele dia, eles se sentam para tomar um chá e Pharma começa a falar sobre os caras de túnica branca. Ellen afirma que até ela tentou ajudar, mas eles só pareciam ter olhos para o Pharma, e Locke diz a ele que perguntou se podia ajudá-los a encontrar algo, mas eles nem responderam. Ellen diz a Pharma que as túnicas deles não pareciam ser daquela região, já que ela conhece todas as guildas da área, o que torna ainda mais suspeito qual era o objetivo deles. Black fica um pouco assustado e pergunta se deveriam contatar os guardas, e Pharma concorda. Na manhã seguinte, enquanto os guardas destrancavam as portas da farmácia, eles testemunharam uma carruagem correndo em sua direção. Ele tenta parar o cavalo, mas este simplesmente arrebenta o portão da frente, destruindo tudo. Depois disso, o guarda vai até a mansão do Pharma, onde explica os acontecimentos ao pai dele, que fica indignado com a situação. Ele pergunta ao guarda o que diabos ele estava fazendo, mas o guarda simplesmente se desculpa, alegando que nem teve tempo de reagir. Pharma percebe que este é um movimento realmente ousado do inimigo, enquanto seu pai afirma que punirá o culpado pessoalmente. Seu conselheiro pergunta por que alguém cometeria tal ato, e seu pai responde que os inimigos querem fechar a loja do Pharma, pois o veem como um forasteiro vendendo remédios incríveis a preços muito baratos. Ele diz ao guarda para ficar pronto, pois espera mais problemas, enquanto lhes diz que escreverá à rainha pessoalmente sobre o assunto. Pharma diz ao pai que também irá verificar a farmácia, mas o pai o impede e pergunta se ele tem algum suspeito em mente. Ele sabe que isso pode ser obra da guilda da farmácia, assim como do pessoal da capa branca, mas para ter certeza diz que precisa de tempo para reunir mais informações. Pharma corre para a farmácia apenas para encontrá-la completamente destruída, enquanto homens tentam remover os escombros e detritos. Pharma pergunta sobre a situação e um de seus funcionários mostra a ele como a loja está completamente destruída. Antes que Pharma pudesse entrar, o homem rapidamente usa magia de purificação para remover o cheiro. Pharma verifica a loja e descobre que a sala de medicamentos estava intacta, o que significa que ele pode fazer mais coisas se quiser. Enquanto o homem lhe diz que Ellen e Locke levaram o máximo de remédios que puderam para a mansão, para que as pessoas que precisam deles com urgência possam obtê-los. Enquanto Pharma sai da loja, ele encontra Jim, o velhinho que ele uma vez ajudou, com um grupo de jovens fortes, e Jim diz a Pharma que está ali para ajudar. Todo o resto do pessoal local parece amar Pharma, e diz a ele o quanto sentem por ele, mas afirmam que o ajudarão a reerguer a loja. Todos começam a limpar o local enquanto Pharma observa maravilhado, quando de repente uma mulher entra correndo e começa a pedir por um médico. Pharma imediatamente se aproxima dela, e ela começa a chorar, explicando que seu pai caiu de repente no chão por causa do calor e não está se levantando. Ele imediatamente sobe em um cavalo com a garota e começa a cavalgar enquanto ela lhe dá as direções para o pai doente. Ele continua cavalgando, pensando em todas as possíveis razões para a doença do pai dela e preocupado se comprou remédios suficientes, quando a garota lhe diz para passar a colina. Isso meio que levanta algumas bandeiras vermelhas para ele, já que não sabe por que o pai dela estaria em um local tão remoto. Eles caminham pelas pastagens, mas quando ele se vira para fazer uma pergunta, ela desaparece da área, e em vez disso, ele é cercado por um grupo de homens encapuzados de branco a cavalo. Um homem levanta uma varinha em sua direção e pede que ele responda honestamente se foi ele quem apagou uma parte do oceano perto da praia. Pharma fica ali chocado enquanto o homem afirma ser um investigador do Reino Real e exige uma resposta. Ele de repente tem um flashback onde Ellen o ensina sobre o Templo, que é a organização sagrada deste mundo. Segundo ela, o Templo detém a maior quantidade de poder, pois são eles que concedem aos nobres seu status de nobreza, avaliando sua força mágica. Ela diz a ele que o templo é quase tão poderoso quanto a própria rainha, e aos olhos deles, arquiduques e outros nobres não são nada. Depois disso, ela detalhou sobre os investigadores do templo, que são conhecidos por serem implacáveis quando encontram um herege ou alguém que não acredita em sua causa. Eles são conhecidos por apagar a pessoa da existência usando suas extraordinárias habilidades mágicas. Ele volta à realidade, onde o líder do grupo se apresenta como Saul, e pergunta diretamente por que ele não tem sombra. Saul o chama de estúpido, já que ele literalmente apareceu a céu aberto em plena luz do dia, quando sua sombra não é visível de forma alguma. Ele chama Pharma e afirma que ele não é um garoto humano, mas um espírito maligno sem sombra. Pharma grita que não é um espírito maligno ou fantasma, mas um dos homens o interrompe e pergunta o que exatamente ele é. Pharma responde honestamente que, até onde sabe, ele é um ser humano, mas Saul não está com humor para ouvir nada e afirma que eles não precisam de justificativa alguma. Saul diz a ele para manter as mãos para cima e recuar 10 passos. E como Pharma não quer escalar a situação, ele obedece e se afasta. Depois disso, Saul imediatamente usa sua magia para aprisioná-lo, utilizando sua cúpula mágica. Para a surpresa absoluta deles, a cúpula se quebra completamente, o que os assusta e eles começam a correr ao redor dele, enquanto um deles usa sua magia de fogo para atacar Pharma. Ele imediatamente usa um escudo de fogo ao seu redor e depois disso simplesmente usa sua magia para remover o oxigênio da área circundante, o que detém as chamas. Os investigadores pensam que Pharma tem magia antífogo, então outro cara usa magia de gelo contra a Pharma, mas ele imediatamente conjura outro escudo que também anula a magia de gelo, o que literalmente os deixa de queixo caído, pois nunca viram alguém com múltiplos atributos que também possa usar magias sem varinha.
Os investigadores perdem a cabeça e Saul lhes diz para esquecerem a captura viva e simplesmente irem para matar. Isso assusta Pharma, enquanto os homens o atacam simultaneamente com magia de terra, vento, água e fogo. Todos os ataques se unem e atingem Pharma, enquanto os investigadores esperam a poeira baixar apenas para vê-lo completamente coberto por uma jaula de gelo, onde ele decide que já chega e é forçado a usar sua magia ofensiva. Ele conjura uma flashbang massiva que tira Saul de seu curso, e enquanto seus capangas tentam ajudá-lo a se levantar, eles percebem que Pharma está caminhando em direção a eles, levitando o iceberg que afundou o Titanic sobre ele. Ele lhes diz que pode facilmente se livrar deles em um único ataque, mas que nasceu neste mundo para curar pessoas e não para ferir. Seu corpo brilhante choca Saul profundamente, que finalmente avista a tatuagem de símbolo de gangue em seus braços e diz aos seus capangas que ele se enganou, e que este garoto não é um humano, mas o próprio deus da medicina. Isso choca Pharma, que tenta dizer a eles que não há nada disso, mas todos se curvam e Saul afirma que recebeu punição por levantar sua varinha contra o próprio deus. E Pharma percebe que, ao cair de seu curso, a perna de Saul fraturou e está sangrando. Saul começa o melodrama e diz a todos que morrerá logo dessa ferida e implora perdão a Pharma antes de tirar uma pequena adaga do traseiro e colocá-la em sua garganta. Felizmente, Pharma consegue parar a faca pouco antes de atingir a garganta de Saul e usa sua magia para fazê-la desaparecer também. Saul parece confuso enquanto Pharma lhe diz que não quer que ninguém morra, e tudo o que ele quer é administrar sua farmácia em paz. Ele se afasta e usa sua visão para identificar a fratura exposta na perna de Saul e tenta descobrir a melhor maneira de estancar o sangramento. Ele pensa em amputar a perna, mas o local começa a brilhar, o que significa que ele morrerá da amputação. Ele percebe que terá que realizar uma operação para salvar a vida dele, mas o problema é que estão tão longe da cidade que pode ser tarde demais. Ele sabe que é um farmacêutico que não realiza operações de verdade. Mas se Saul não receber atenção médica imediata, ele não sobreviverá. Ele imediatamente se vira e usa sua magia da terra para criar uma mesa mágica antes de dizer aos seus capangas para deitarem Saul em cima, e também lhes diz para chamarem uma carruagem. Saul fica chocado ao ver o próprio Deus disposto a tratá-lo, mas Pharma diz para ele não se preocupar. Quando Ivesen chega, ele coloca Saul dentro de uma tenda e finalmente entra, explicando a Saul que terá que dar-lhe alguns antibióticos antes de aplicar anestesia para a dor, e então limpará a ferida antes de cortar os tecidos danificados e depois o costurará novamente. Ele pega Regan, coloca seus equipamentos cirúrgicos antes de pegar uma seringa e administrar anestesia em sua coluna. Depois disso, ele cria um bloco de gelo e, de forma um tanto peculiar, pergunta a Saul se ele consegue sentir. Saul responde que não sente nada, o que alivia Pharma, que imediatamente pega seu bisturi e começa a trabalhar. Depois de algumas horas, ele sai da tenda onde os capangas de Saul esperam ansiosamente para ouvir as notícias. Pharma lhes dá a boa notícia de que a cirurgia foi um sucesso, e que o comandante deles viverá para ver outro dia. Todos se curvam em reverência, pois não conseguem acreditar que Pharma não só não os puniu, mas os ajudou. Pharma diz a eles para relaxarem um pouco antes de ordenar que mantenham este incidente em segredo, pois ele não quer que seus poderes sejam revelados ao público em geral. Vários meses depois, o próprio Saul visita a farmácia do Pharma, o que choca Ellen e Lot, já que ele é o bispo-chefe e investigador do templo, mas ele lhes diz que deve sua vida a Pharma e lhes dá um monte de chocolates. Ele agradece Pharma novamente, dizendo que só consegue andar por causa dele, e que sempre será um servo leal. Ele afirma que apagou completamente os arquivos sobre um garoto suspeito que não tem sombra, então ele não precisa se preocupar com mais problemas nesse sentido também. Pharma o agradece pela ajuda e olha pra fora para ver sua comitiva carregando um monte de presentes para ele, o que ele acha um pouco exagerado. Saul pede a Pharma para conversarem em particular e mostra a ele uma caixa que contém uma varinha especial que dizem ser a varinha original do deus da medicina. Ela era guardada no tesouro do templo, junto com a estátua do deus, mas Saul acreditava que a varinha deveria estar com seu verdadeiro mestre, então a trouxe para cá. Ele afirma que esta varinha pode usar todos os atributos, além de estar pronta para combate, diagnósticos e cura também. Pharma fica de queixo caído, enquanto Ellen saliva ao ver uma varinha tão grande e grossa que pode satisfazê-la. Pharma parece hesitante em manusear um tesouro nacional, pois teme que possa quebrar ou ser roubado. Saul diz a ele para simplesmente pegar a varinha, e quando ele o faz, a varinha começa a brilhar intensamente, e tanto Saul quanto Ellen afirmam que a varinha reconheceu Pharma como seu verdadeiro dono. Ellen está salivando por todos os poros do corpo, e pergunta se ela também poderia segurar a varinha grande e grossa dele, e Pharma concorda, apenas para descobrir que a varinha simplesmente escorrega entre os dedos dela e cai no chão. Eles se viram para Saul, que afirma que esta varinha pertence a um deus, então nenhum humano pode tocá-la ou usá-la, a não ser seu legítimo dono. Pharma a pega mais uma vez e tenta sentar nela, conforme a instrução de Saul, e para sua surpresa, ela começa a flutuar no ar junto com ele. Finalmente, Saul parte com seus homens e diz a Pharma que o templo não lhe causará mais problemas, mas o alerta para ter cuidado, pois o templo não atacou sua farmácia com aquela carruagem da última vez, o que significa que outra pessoa também está atrás dele.
Pharma responde honestamente que não tem ideia de quem poderia ser, mas gostaria de descobrir logo. E antes de se despedir, Saul lhe dá um último presente, que parece um medalhão, e diz a Pharma que isso suprimirá seu poder divino. Para sua surpresa, Pharma olha para baixo e vê sua própria sombra visível no chão, o que o deixa imensamente feliz, pois ele finalmente se sente como um humano. Mais tarde naquele dia, ele passa um tempo com sua irmã e Lot e os leva ao mercado para comprar algumas frutas, mas parece estar cansado depois de trabalhar tanto, já que a base de clientes explodiu e ele precisa de mais funcionários. Ele pensa nas pessoas que pode contratar e em quem confia, quando nota uma jovem tentando encontrar um remédio específico em uma farmácia que não o tinha. O dono da loja diz à mulher que, embora os medicamentos vendidos pelo Pharma sejam eficazes, a guilda não os aprova, o que significa que as farmácias normais não têm as permissões necessárias para vender esses remédios. Mais tarde naquela noite, Pharma retorna à loja e conta a Ellen sobre seus planos de estabelecer uma nova guilda. Ela verifica os requisitos mínimos e afirma que eles podem legalmente iniciar a guilda se quiserem, e ela acredita que uma vez que a guilda esteja pronta, as lojas mais novas definitivamente se juntarão para capitalizar os novos medicamentos, o que também reduzirá efetivamente a carga de trabalho deles. É rapidamente decidido que a guilda será criada, e Pharma diz a Cedric para preparar a papelada. Na manhã seguinte, enquanto caminhava para sua farmácia, ele acaba encontrando um homem com aparência maltrapilha, segurando a filha nas costas, batendo nas portas de um médico local. Pharma diz a ele que o médico está fora da cidade por alguns dias, mas se ele quiser, Pharma pode dar uma olhada na filha dele. O homem olha para Pharma desconfiado e avista o distintivo de farmacêutico real em sua gola, e tenta educadamente dizer não, pois não terá dinheiro suficiente, mas Pharma diz para ele não se preocupar, pois cuidará de tudo, antes de enviar Lot na frente para organizar as coisas. Ele diz ao homem para segui-lo e eles passam pelo portão da frente de sua farmácia, que está completamente lotada de pessoas, até o portão dos fundos. Eles entram em uma sala limpa. Ele diz ao homem para deitar a filha na maca enquanto ele coloca uma máscara, e dá uma ao homem, que parece confuso sobre seu uso. Pharma o assegura de que é seguro e diz que está ali para impedir a propagação de infecções, e o homem percebe que eles vieram pelo portão dos fundos para que a doença da filha não se espalhasse. Pharma se senta à mesa e começa a fazer perguntas sobre a garota, e o homem diz que o nome de sua filha é Marie, e ela tem 7 anos. Em seguida, Pharma pergunta quando ela adoeceu, e o homem afirma que ela comeu pela última vez ontem à tarde e desde então está doente. Pharma diz a ele que a garota parece estar desidratada e mal consciente no momento, o que significa que a febre está alta. Ele então pergunta ao homem se ele sabia o peso de Marie, mas ele não sabe, então Pharma o faz subir em uma balança segurando Marie. Ele anota o peso enquanto o homem o olha confuso, então Pharma diz a ele que agora o pesará separadamente, o que lhe dará o peso de Marie sozinha, para que ele possa atribuir a dosagem correta. Mais tarde, Pharma verifica outros sinais físicos no corpo e na boca dela antes de usar seu olho mágico especial para procurar problemas, o que é notado pelo homem, e ele imediatamente pergunta se são as artes da magia divina, ao que Pharma responde que sim. Após o check-up completo, ele se vira para o pai e o informa que Marie tem um caso grave de resfriado, o que choca totalmente o homem, pois ele esperava algo muito mais mortal. Ele pergunta a Pharma se tem certeza de que não foi por possessão de espíritos, mas Pharma balança a cabeça. O homem diz que não conhece nenhum resfriado que resulte em febre tão alta e até convulsões, mas Pharma responde que este é um caso particular de resfriado chamado influenza. O homem não tem ideia disso, mas Pharma lhe diz que acontece por causa de um vírus antes de tranquilizá-lo de que tudo ficará bem. Ele se levanta e tira uma bolsa, dizendo ao homem para fazer a filha cheirar o pó 2 vezes ao dia. O homem, assustado, pergunta o que é o pó, e Pharma responde, cocaína. Ele então diz à garota que a ensinará a cheirar logo, antes de dizer ao pai que a febre se deve aos glóbulos brancos no corpo de Marie lutando contra o vírus. E essencialmente, é uma coisa boa, pois esse vírus morre em ambientes de alta temperatura. Ele então coloca Marie na cama e diz ao pai para não se preocupar, pois ela vai se curar bem rápido e sai do quarto, prometendo verificar como ela está depois de um tempo. Mais tarde naquela noite, Pharma libera a garota, pois ela está forte o suficiente para voltar para casa, e dá ao pai dela alguns remédios antes de dizer que, mesmo que a loja esteja fechada, ele não deve ter medo de procurar os guardas e contar-lhe seu problema. O homem fica surpreso e pergunta se ele está disposto a vê-la à noite, caso algo aconteça, e Pharma responde que sim, pois assim ele pode ajudar mais pessoas. O homem então vai direto ao ponto e pergunta quanto deve a Pharma, e promete que mesmo que não tenha tanto dinheiro imediatamente, fará questão de pagá-lo aos poucos, mesmo com juros. Pharma diz a ele para não se preocupar com nada, pois a taxa é igual a um pedaço de pão, o que choca o homem. Mas Pharma afirma que dessa forma, as pessoas pobres não hesitarão em levar seus filhos para serem examinados, mesmo por problemas menores. Acontece que o homem se chama Pierre e é um farmacêutico, mas não tinha o remédio ou o conhecimento necessários para curar uma doença que ele nem fazia ideia do que era. Ele se senta e tenta aprender o máximo que pode, enquanto a esposa diz que ele já ajudou gente demais e não deveria se preocupar tanto.
O homem se vira para ela, com lágrimas nos olhos, e afirma que se ela ou a filha deles adoecessem, ele não conseguiria salvá-las, pois não tem um conhecimento tão profundo quanto o Pharma, e além disso, não possui magia alguma. A esposa diz a ele para nunca falar sobre o tratamento da filha para ninguém, pois isso resultaria na expulsão dele da guilda médica e sua loja seria fechada. Mas Pierre responde que fará a escolha que ele considera necessária, custe o que custar. No dia seguinte, Pierre e todos os outros membros da guilda são chamados para mais uma reunião, onde o líder, um sujeito bem avantajado, fala sobre o prejuízo que estão tendo por causa da farmácia do mundo paralelo. Ele ainda afirma que a esposa dele comprou uns cosméticos de lá sem saber, então ele quebrou tudo em pedacinhos. Todos os outros também reclamam que as vendas diminuíram, até que finalmente chega a vez de Pierre falar. Ele se levanta e, com toda a franqueza, diz a todos que eles nunca conseguirão competir com o Pharma, pois ele está em outro patamar muito acima deles, tanto em conhecimento quanto na quantidade de cuidado que demonstra por cada pessoa, não importa qual seja sua posição social. Ele conta sobre a filha e o tratamento dela, o que choca a todos, e eles começam a chamá-lo de traidor. O líder avantajado diz que se não encontrarem um jeito de destruir a reputação do Pharma logo, terão que fechar as lojas, e ele não vai permitir que isso aconteça de jeito nenhum. Pierre retruca dizendo que eles precisam aprender com o Pharma e usar métodos e remédios parecidos em suas próprias práticas, porque eles estão simplesmente usando ervas que nem sabem se funcionam ou não. Enquanto isso, os outros homens afirmam que as ervas foram usadas pelos seus antepassados, então, claro, devem funcionar. Os homens ficam furiosos e o expulsam da guilda. Quando a noite chega, sua loja inteira está destruída e sua licença arrancada. Ele se senta nos degraus, chorando, quando o Pharma o vê por acaso e percebe que Pierre também é um farmacêutico, e dos bons. Pierre conta tudo o que aconteceu e afirma que agora está completamente destruído, que terá que se mudar para um novo país e recomeçar do zero com uma nova guilda. Pharma olha com respeito e estende a mão, dizendo que está começando uma guilda própria e acabou de receber as permissões da Majestade, antes de pedir a Pierre para ser seu primeiro membro. Pierre não consegue conter as lágrimas e aperta a mão dele, eternamente grato ao Pharma por ter salvado sua vida. Algum tempo se passa e Pierre reconstrói sua loja completamente, preparando-se para a inauguração. Ele parece nervoso, mas a filha lhe dá forças, e ele abre a porta para ver centenas de clientes já esperando, ansiosos. Alguns meses se passaram quando, um dia, à mesa do café da manhã, o pai dele recebe uma carta do irmão mais velho, o Paul, que deveria voltar para casa de férias. O pai informa a todos que o Paul não voltará por um tempo devido a alguns problemas, e chama o Pharma para o escritório dele. Depois de fechar as portas, ele diz ao Pharma que houve um desenvolvimento problemático perto da faculdade dele. Ele explica que uma nova doença surgiu e está se tornando uma epidemia, já que já dizimou uma parte considerável da população por lá. Pharma fica chocado com o número de pessoas já mortas, enquanto o pai explica que pesquisadores da faculdade Paus tentaram isolar alguns espécimes e fazer pesquisas com eles, mas 2 dos pesquisadores morreram em uma semana devido à necrose após o contato, o que significa que é altamente contagioso, um perigo real. Pharma pergunta se podem conseguir um espécime para ele também verificar, mas o pai afirma que todos os restos de qualquer espécime ou corpo de pessoas mortas por essa doença foram queimados com chamas sagradas. Além disso, a ilha onde a doença surgiu foi colocada em quarentena e o laboratório foi completamente fechado e lacrado. Pharma fica chocado ao ouvir sobre a necrose e pergunta sobre qualquer outra informação que o pai tenha. E o pai revela que, antes de queimarem tudo, alguns estudantes usaram o microscópio projetado pelo próprio Pharma e fizeram alguns esboços do patógeno, o que pode ser crucial. Pharma imediatamente diz ao pai para pedir os esboços ao Paul. No dia seguinte, ele desce para sua loja extremamente preocupado. Ellen percebe e pergunta se ele está bem, mas ele responde que há um problema muito grande, algo sério. Ele explica a ela sobre a doença que está se espalhando e diz que em 2 semanas, uma enorme feira vai acontecer na capital, e a carga está vindo da área que já está infectada. Antes que possam discutir mais, Lot chega com um pequeno pergaminho dizendo que é do Paul. Pharma o abre imediatamente e percebe que é a peste, uma das doenças mais difíceis de curar que já existiram na Terra. Mais tarde naquele dia, ele se encontra com o pai e lhe diz que a doença que estão combatendo é chamada de peste negra ou peste bubônica, um verdadeiro terror. O pai diz que a última ocorrência de uma doença assim foi há 210 anos neste mundo, e reduziu drasticamente a população. Enquanto isso, Pharma se lembra que a peste também aconteceu na Terra, lá pelos anos 1500, e matou quase metade da população mundial, pois é altamente contagiosa, transmitida por pulgas de ratos. E além disso, a taxa de mortalidade é altíssima também. O pai afirma que precisam interceptar a carga, e Pharma revela que já enviou instruções para a preparação de áreas de quarentena. Pharma ainda diz que já descobriu um jeito de criar um remédio, mas só ele pode fazê-lo, pois exige artes divinas, um poder especial. O pai diz a eles que a única coisa que podem fazer agora é envolver a rainha para conseguir mais ajuda, então eles partem para o palácio. Depois de se encontrarem e explicarem tudo à rainha, ela rapidamente entende a situação e afirma que fechará os portões da cidade e minimizará o comércio, ao mesmo tempo em que lhe concede permissão para criar estações de inspeção para a carga.
Alguns dias depois, as estações de inspeção são montadas. Pharma se encontra com Pierre e lhe entrega um microscópio composto recém-projetado, que está muito acima do modelo simples anterior que ele havia criado. Ele o alerta sobre a doença e lhe dá estoques de remédios antes de sair da tenda. Na manhã seguinte, Pharma e Ellen partem da cidade para analisar a extensão desse problema. Enquanto Pharma está com medo de lidar com uma das doenças mais assustadoras que existem, Ellen o tranquiliza, dizendo que ele vai ficar bem, que tudo dará certo. Eles viajam de volta para Adam City, perto da praia, e se encontram com os dois subordinados que enviaram antes. Os subordinados dizem a ele que a cidade parece estar bem por enquanto e que estações de inspeção foram colocadas em todos os lugares para que nenhum indivíduo infectado possa passar despercebido. Pharma agradece a cooperação deles e então segue para um pequeno barco a remo para se aproximar da frota de navios que transportam a carga da ilha infectada. Os navios não estão autorizados a atracar há alguns dias, e os capitães e suas tripulações parecem estar bem irritados com a situação. Pharma entra no primeiro navio, onde o capitão pergunta quanto tempo levará para eles finalmente desembarcarem, mas Pharma implora que cooperem, enquanto ele encontra o médico do navio e lhe pede os documentos e certificados de saúde necessários para agilizar o processo. Depois de se certificar de que os documentos estão em ordem, ele finalmente desce abaixo do convés e começa a inspecionar cada um dos tripulantes em busca de qualquer sinal da peste. Em seguida, ele verifica a carga a bordo. Finalmente, ele chega à conclusão de que o navio não está contaminado e dá o sinal verde para atracar, liberando-o. Depois disso, ele volta para o barco para seguir para o próximo navio, quando o capitão de uma embarcação diferente começa a jogar tomates neles. Ele parece estar furioso por ter que esperar no barco por tantos dias, enquanto outro capitão começa a discutir com ele, dizendo que precisa ser inspecionado primeiro, pois tem carga que pode estragar. Os dois discutem entre si, enquanto Pharma não sabe o que fazer, quando de repente um tiro de canhão é disparado, assustando a todos. Mas quando Pharma se vira, ele nota uma frota de navios reais da capital, que está sendo capitaneada por Jan, o velho que aparece por sabe-se lá qual motivo, mas que veio em boa hora. Ele grita para os outros navios manterem a compostura se não quiserem virar um Titanic, e todos ficam com medo e imediatamente obedecem às ordens. Pharma sobe no navio de Jan e se encontra com ele, agradecendo pela ajuda e então lhe diz para ficar ali, e ficar de olho nos navios, para que ninguém tente atracar ilegalmente, especialmente o Nua. Depois disso, ele volta para as tendas de inspeção e conversa com os outros voluntários. Todos afirmam que até agora não houve nenhum caso de infecção ali, o que lhes dá alguma confiança. Mas isso dura pouco, pois Adam, o prefeito interino da região, chega ao acampamento encapuzado e afirma que uma vila perto da fronteira de sua região relatou mortes, recentemente que parecem ter sido causadas depois que alguns marinheiros atracaram ilegalmente e tentaram mover suas mercadorias ontem. Pharma fica pálido de medo ao perceber que deve ser a peste, e se for deixada de lado, pode se tornar um problema gigantesco, uma catástrofe. Segundo Adam, começou com uma febre, mas depois a primeira pessoa morreu, e a partir daí, a doença explodiu em número, ceifando a vida de várias pessoas. Pharma imediatamente começa a sair, enquanto Ellen o aconselha a não ir sozinho, pois é perigoso. Ela diz a ele que é ele quem está inspecionando os outros navios, mas Pharma responde que Ellen também pode verificar as embarcações, pois ele precisa resolver o problema na vila com prioridade máxima, antes que algo pior aconteça. Ele sobe em sua varinha mágica e Harry Potteriza pra longe. Enquanto está no ar, ele perde o equilíbrio e quase bate numa árvore, mas, para sua surpresa, a varinha simplesmente a atravessa, sem causar dano algum. Ele finalmente desce perto da vila, apenas para encontrá-la em completo caos, pois todos estão planejando se mudar da área, acreditando que o vilarejo está possuído por espíritos malignos. Ele diz a eles para voltarem imediatamente e não saírem da vila, mas os aldeões desconfiam e pegam em armas contra ele, forçando-o a mostrar sua magia, cobrindo a vila inteira com uma espécie de iglu gigante. Ele mostra aos aldeões seu distintivo e afirma que pode curar a doença, mas para isso eles precisam voltar para dentro sem demora. Todos parecem ter esperança ao ver que o farmacêutico real está ali e começam a cooperar. Ele estabelece seu quartel-general temporário dentro de uma casa antiga e reúne os líderes da vila antes de lhes mostrar o plano de ação. Ele quer segregar a vila em 3 zonas, uma para pessoas com infecção grave, outra para infecção leve e uma para pessoas não infectadas. Ele os tranquiliza, dizendo que as pessoas com a infecção mais alta serão tratadas com prioridade, e assim, eles também evitarão a propagação da doença. Todos concordam em cooperar com ele, e a operação começa. No dia seguinte, Pharma inicia seu trabalho e visita um dos hospitais temporários onde vários pacientes foram acomodados. Ele rapidamente verifica todos em busca de sinais da doença e descobre que alguns estão infectados enquanto outros, infelizmente, já estão mortos. Enquanto alguns apenas mostram os primeiros sinais, ele rapidamente diz aos outros voluntários para começarem a administrar o remédio que ele trouxe. Enquanto isso, ele pessoalmente vai até as pessoas mais infectadas e começa a usar sua magia divina para potencializar o efeito de seu medicamento, o que faz com que o paciente melhore em pouquíssimo tempo, quase que instantaneamente. De volta à capital real, o pai dele recebe a carta descrevendo um método para criar uma vacina para essa doença. Ele então chama uma das professoras mais antigas, chamada Casper, que é especialista em vacinas, mas nunca teve a oportunidade de brilhar de mostrar seu valor. Desta vez, o pai mostra a ela a carta que o Pharma enviou e pede que ela encontre um jeito de criar uma vacina assim. Para sua surpresa absoluta, a velha professora dá uma olhada na carta e afirma que já havia criado algo parecido com sucesso há 3 anos. E ninguém deu bola.
O pai imediatamente a segue de volta ao laboratório dela e fica chocado até a alma ao testemunhar a vacina já presente em vários frascos. Ele imediatamente chama todas as pessoas e diz a elas para maximizarem a produção dessa vacina e pararem qualquer outra pesquisa que esteja sendo realizada, pois essa é a prioridade. Quando maio chega, Pharma emerge da vila para se encontrar com os líderes e informa que tentou tratar o máximo de pessoas infectadas possível, e a maioria delas está em processo de recuperação saudável. Mas também houve muitas pessoas que ele, infelizmente, não conseguiu salvar, o que é uma pena. Ele afirma que evitaram o pior cenário, mas não podem relaxar ainda. Ele diz aos líderes para garantirem que ninguém saia da vila por pelo menos 2 semanas, e se virem um roedor ou uma pulga, que os matem imediatamente, não importa o que os especialistas ou ativistas digam por aí. Ele imediatamente deixa a área em sua varinha mágica e voa por aí, completamente exausto quando avista uma fumaça subindo da beira da floresta. Ele desce rapidamente para encontrar seus voluntários, cercando um grupo de marinheiros amarrados, enquanto queimam toda a carga sem dó nem piedade. Eles contam que esses eram os marinheiros que desembarcaram ilegalmente, e como ficaram muito doentes, o capitão os abandonou ali. Os marinheiros parecem estar com medo da própria vida, mas Pharma promete que se revelarem informações, ele os tratará sem falta. Os marinheiros imediatamente contam a ele que estavam transportando um monte de carga, mas uma carga em particular tinha esquilos voadores brancos de uma ilha, que foram trazidos pelos próprios cavaleiros sagrados. Pharma imediatamente percebe que tudo isso é apenas um plano para matar a rainha, uma conspiração. Ele entende agora que até a doença que ela teve antes foi intencionalmente planejada para tirar a vida dela, mas quando Pharma a tratou, a pessoa ficou furiosa e decidiu usar a doença mais mortal conhecida neste planeta para matar a todos, incluindo a rainha sem piedade. No dia seguinte, dentro da capital real, os portões são invadidos por um grupo de cavaleiros blindados que começam a causar tumulto. E enquanto fazem isso, um dos cavaleiros solta um monte de esquilos dentro da cidade. A notícia chega à rainha muito rapidamente, o que a confunde, pois ela pensa que estão sendo atacados por um reino inimigo. Mas o batedor responde que são apenas 5 cavaleiros, e não um exército. De repente, o pai do Pharma percebe o que está acontecendo e conta à rainha suas suspeitas sobre a doença ter sido criada por um homem que ele conhecia. Segundo ele tinha um colega de classe chamado Cal, que era tão brilhante quanto ele, um gênio. Mas ele tinha muitas diferenças de princípios em comparação com ele. Uma noite, ele vagou pela masmorra e viu seu colega de classe realizando experimentos humanos, e percebeu que Cal não tinha humanidade alguma, era um monstro. Ele imediatamente contou aos seus superiores que expulsaram Cal, e ele foi mais tarde afastado da comunidade médica pelos investigadores do templo. Ele diz à rainha que, antes de ser expulso, Cal estava pesquisando um tipo especial de veneno, que pode pular de uma pessoa para outra, de forma assustadora. O que de outra forma significa simplesmente que ele estava tentando criar um vírus epidêmico que pode tirar a vida das pessoas sem sequer qualquer tipo de altercação física. De volta à cidade, a confusão está a todo vapor, com os cavaleiros espalhando os esquilos por toda a parte enquanto lutam contra as forças reais. As forças reais não são páreo para os cavaleiros sagrados e estão sendo pisoteadas, quando de repente Saul aparece com sua gangue e imediatamente para os cavaleiros em seu caminho. Enquanto isso, Pharma finalmente chega de volta à cidade e sobe na Torre do Sino, apenas para descobrir que a infecção já começou a se espalhar por todos os lados. Ele de repente nota alguns pequenos pontos e descobre que o esquilo voador ainda está em movimento, espalhando a doença por toda a parte. Ele avista o pai e desce para encontrá-lo, após o que ambos caminham em direção ao portão principal, onde Saul prendeu os cavaleiros feridos e doentes, que estavam causando o caos. Ele os questiona sobre suas intenções, e os cavaleiros afirmam que foram forçados a fazer isso porque um louco tomou conta da ilha deles e ameaçou matar toda a população se os cavaleiros não seguissem suas ordens, sem questionar. O pai do Pharma pergunta se a pessoa se chama Cal, e eles imediatamente concordam, mas antes que possam revelar qualquer outra coisa, eles sucumbem à doença e morrem na hora. O pai do Pharma ordena que os queimem, e enquanto estão sendo cuidados, Pharma sente uma sensação estranha e se vira para avistar um sujeito no topo de um prédio que parece muito sombrio e misterioso, uma figura sinistra. Pharma imediatamente diz ao pai que está voltando para a farmácia, pois tem um pressentimento ruim. Enquanto isso, Lottie entra na farmácia junto com Cedric para pegar alguns remédios. Eles sobem para o primeiro andar, onde de repente Lottie se vira e vê que um sujeito encapuzado esfaqueou Cedric pelas costas, num ataque covarde. Por outro lado, Pharma e seu pai chegam à farmácia, e ele percebe que a figura sombria está dentro do prédio. Eles imediatamente correm para dentro, apenas para encontrar Lottie e Cedric sangrando num canto, enquanto a figura escura paira ao lado deles ameaçadoramente. O pai do Pharma imediatamente ataca Cal, que bloqueia os golpes antes de se virar para mostrar seu rosto horripilante, quase cadavérico. Pharma corre imediatamente para seus amigos e percebe que não é apenas um ferimento de faca comum, pois o sangue foi envenenado, e de forma cruel. Enquanto o pai dele luta contra Cal, Pharma tenta descobrir o veneno e tenta eliminá-lo, apenas para perceber que há múltiplos venenos dentro do corpo deles. Então ele se dedica a curá-los um por um, com toda a sua concentração. Do outro lado, o pai dele é superado por seu antigo amigo, que o chuta para longe antes de seguir em direção ao Pharma e seus amigos. Ele tenta criar outro veneno mortal, mas Pharma apaga o composto antes de socá-lo no rosto com magia reforçada, um golpe certeiro.
Eles caem do prédio e Pharma atinge Cal com sua varinha, deixando-o imóvel antes de esfaqueá-lo no peito, o que resulta em sua morte imediata. Todos se alegram, e depois de um tempo, eles conseguem controlar a propagação da peste negra também. Lentamente, mas com certeza, as coisas voltam ao normal, enquanto a rainha declara o fim da epidemia, para alívio de todos. Pharma volta para sua loja e começa a viver sua vida normal, aguardando ansiosamente pelos novos desafios que surgirão no horizonte. Assista ao próximo vídeo na tela, e a gente se vê na próxima.